qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? Com mais de 1.000 casos de morte por dia, o Brasil está prestes a chegar à cifra de 60 mil óbitos por conta da crise do coronavírus. O consórcio de empresas de comunicação que divulga os dados indicaram que mais de 1.200.000 pessoas já foram contaminadas pelo vírus, mas existe alguma contestação no sentido de que esse número pode estar inferior às notificações que não são devidamente registradas, né? O panorama indica claramente que a crise do coronavírus no Brasil não está sob controle. Na verdade, alguns estados e municípios estão tendo que retomar as medidas de precaução, as medidas preventivas, de modo a impedir uma expansão do vírus que, com esta taxa de cerca de 1.000 casos de óbitos por dia, como eu indiquei antes, dá toda a informação de que ainda há uma generalização fora do controle das medidas que estão sendo tomadas por estados, municípios e pelo governo federal. É um panorama de ingovernabilidade, claramente. Mas a pandemia, na verdade, não é, como todos nós sabemos, o único problema que compromete a governabilidade. Professor, e quais seriam esses problemas? Os problemas econômicos derivados da pandemia, somados àqueles que já vinham do período anterior ao próprio estabelecimento da crise da pandemia, mostra que as medidas que foram tomadas pelo governo para induzir a retomada econômica, na verdade, não deram os resultados esperados. Nesse sentido, aliás, a informação que agora os organismos técnicos internacionais e nacionais estão indicando que o produto interno bruto vai ter um recuo de mais de 9% este ano é extremamente preocupante. Eu acho que, nesse sentido, é interessante observar as declarações que foram dadas na semana que passou pelos presidentes de dois dos principais bancos brasileiros, que apontaram para um aspecto extremamente importante que afeta a retomada da economia. Na verdade, os presidentes do Itaú, Unibanco e do Bradesco chamaram atenção para os equívocos e para a falta de uma política adequada, efetiva, de defesa do meio ambiente no Brasil. Os executivos desses bancos, na verdade, estavam reagindo a uma outra informação. Em realidade, a declaração dos presidentes desses dois grandes bancos brasileiros foi uma reação à carta que foi dirigida às embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, na França, na Noruega e na Suécia, por 29 dos maiores grandes fundos de investimento internacionais, que, aliás, reúnem mais de 3,7 trilhões de dólares em aplicações e que alerta para a ausência de uma política do governo brasileiro para a área do meio ambiente. O grupo expressou receio de que o Brasil esteja eliminando proteções ambientais fundamentais para defender a floresta amazônica e todo o meio ambiente, e esteja também diminuindo, enfraquecendo a defesa dos direitos de povos indígenas. Para esse grupo, a postura do governo Bolsonaro em relação a esses temas fundamentais aumenta o risco do Brasil e, portanto, potencializa a fuga de capitais do país, que poderiam ter um papel muito importante na retomada na economia. Na verdade, na sua carta, o grupo de investidores internacionais dizem que queremos continuar investindo no Brasil e ajudar a mostrar que o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente não precisam ser mutuamente exclusivos. Portanto, diz a carta, nós queremos instar o governo do Brasil a demonstrar um claro compromisso com a eliminação do desmatamento e a proteção dos direitos dos povos indígenas. Não é difícil perceber o impacto que esta carta, essa atitude dos grandes investidores tem sobre os planos e as possibilidades de retomada da economia no Brasil. É muito estranho que para um governo que às vezes se contrapôs a medidas para enfrentar a pandemia, alegando a necessidade de tomar medidas econômicas, não seja capaz de ver um outro fator como este do cuidado com o meio ambiente, principalmente com os direitos de segmentos como os povos indígenas, para que haja a possibilidade do reconhecimento e da confiança dos investidores para colocarem dinheiro no Brasil e assim ajudarem a retomada da economia. Esse é um ponto que merece mais reflexão. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a nova desordem global. Embaixador, que tal fazermos uma viagem alta sobre as mudanças no quadro geopolítico global? Hoje vamos fazer uma viagem alta sobre a nova desordem global. A ordem política, econômica, multilateral vai se transformando aos poucos, mas não vai se transformar drasticamente. Algumas tendências, na minha opinião, vão ser aceleradas, novas prioridades, a gradual modificação geopolítica e consequências econômicas e políticas e comércio exterior. A ordem multilateral, criada em Bretton Woods, está sob muita pressão. A ONU, que celebra os 75 anos, está com muitas deficiências, não consegue se reformar. A Organização Mundial de Comércio é a mesma coisa, os acordos estão sendo feitos fora da sua órbita. A Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos se retirando, o Tratado de Não Proliferação também em crise, com alguns acordos Rússia e Estados Unidos caindo. E essa crise do multilateralismo é afetada em grande parte pela atitude americana, de isolamento, de crítica ao multilateralismo e de tentar colocar sempre os Estados Unidos em primeiro lugar, de um lado. De outro lado, a expansão da China, comercial, econômica, tecnológica e militar, com as disputas em relação a Hong Kong, a Taiwan, ao Mar do Sul da China, a ampliação da navegação junto das costas do Vietnã e da Malásia. O segundo aspecto é a disputa da China com os Estados Unidos pela hegemonia no século XXI. Essa disputa entre as duas maiores potências econômicas e políticas hoje do mundo está gerando conflitos entre países que não querem optar por uma ou por outra, porque vem a Guerra Fria da Rússia com os Estados Unidos, diferente da Guerra Fria que está sendo chamada, a nova Guerra Fria, entre a China e os Estados Unidos, porque há um novo cenário. A China e os Estados Unidos competem, não há uma ameaça de guerra imediata, não há uma ameaça nuclear, elas competem, mas também têm cooperação. Essa situação de competição entre os Estados Unidos e a China se reflete mais dramaticamente no sudeste da Ásia, com a crise entre os Estados Unidos e a Coreia, a criação de um grupo da Índia, Austrália, Japão, Estados Unidos para, de alguma maneira, começar a tentar conter os avanços da China. Por outro lado, na Europa, também há um enfraquecimento da União Europeia pela falta de solidariedade na crise, reclamações da França, da Espanha. A Alemanha e a França fazem uma aliança para o fortalecimento do multilateralismo. Os Estados Unidos enfraquecem a OTAN, retirando 1/3 da tropa. A negociação da União Europeia com o Brexit não avançou como deveria ter avançado. Há um risco de não se ter acordo. Por esses dias vai ser tomada a decisão de prolongar ou não a negociação. A questão da imigração na Europa continua presente e a crescente tendência autoritária de alguns governos da região. Essa nova geopolítica determinou também a aproximação da Rússia com a China, impensável há alguns anos atrás, tendo o gás como um principal elemento. No Oriente Médio, a situação não é menos complexa. A anexação da Cisjordânia por Israel gera muitas tensões com os palestinos. A situação no Líbano, econômica, política, é muito complicada. Aqui na América Latina, verifica-se uma maior presença da China, com uma reação americana, criando um fundo de 60 bilhões para rivalizar
com a Rota da Seda chinesa, o acirramento da relação com a Venezuela, com Cuba e, ultimamente, quebrando uma tradição de muitos anos, um candidato presidencial americano para a presidência do BID, quando o Brasil mesmo tinha pretensões. Na economia global, a globalização vai ser ajustada, não vai terminar, mas uma recessão grande, uma queda do comércio exterior será muito acentuada. E, finalmente, temos novas preocupações, além da pandemia com a saúde, a segurança alimentar e a sempre presente preocupação com o meio ambiente e as queimadas na Amazônia. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, o senhor vem insistindo nessa coluna em alertas sobre os riscos de infecções em pessoas que sofrem acidente vascular cerebral. Por quê? Complicações infecciosas são comuns na fase aguda de um acidente vascular cerebral e muitas vezes têm um impacto negativo na evolução clínica desses pacientes. Esta semana foi publicado na revista Stroke um estudo de pesquisadores chineses que avaliou a associação entre infecção durante a hospitalização e a recorrência precoce de AVC em um grande banco de dados de hospitalizações por AVC na China. Esse estudo avaliou mais de 780 mil internações por acidente vascular cerebral na China e encontrou uma incidência de infecção de 9,6% durante a hospitalização. E o que significa esse achado? Os pacientes que apresentaram complicações infecciosas durante a internação apresentaram uma recorrência precoce de AVC durante a hospitalização de 10,4%, que correspondeu ao dobro dos pacientes que não tiveram complicações infecciosas. Esse estudo sugere uma forte associação entre infecção precoce e recorrência precoce de AVC e mostra a importância da internação em unidades de AVC, pois essa intervenção comprovadamente diminui as complicações infecciosas e melhora a evolução funcional dos pacientes com AVC. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, tivemos uma data importante para comemorar com relação ao combate às drogas, né? Dia 26 de junho último foi o Dia Internacional sobre o Abuso e o Tráfico de Drogas Ilícitas. E aí foi lançado o mais novo relatório mundial sobre drogas de 2020 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma das principais informações do relatório é o fato de que o uso de drogas está aumentando em todo o mundo. Em 2009, os usuários representavam 4,8% da população global entre 15 e 64 anos e em 2018 foram 5,3% da população mundial. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo se preocupam com esses dados, principalmente porque são os adolescentes e jovens adultos que representam a maior parte dos que usam drogas. E como sabemos, os jovens também são os mais vulneráveis porque eles consomem mais e ainda têm o cérebro em desenvolvimento. A maconha é a droga mais usada. Lembremos que nos países que liberaram a droga houve aumento de consumo em sua maioria, e muitos ainda lutam no Brasil para a liberação desta droga, esquecendo que ela é responsável, assim como o álcool, por abandono escolar, defasagem escolar, problemas sociais de toda ordem, gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. A pandemia ajudou a aumentar o consumo das drogas ilícitas e também lícitas, e a preocupação é que não se fale em outra coisa a não ser esta epidemia e este coronavírus traiçoeiro. Com as verbas todas voltadas para o surto, esquece-se de trabalhos de prevenção de drogas e, consequentemente, a coisa pode piorar. Não se precisa inventar a roda, precisa-se aumentar as atividades culturais e esportivas nas escolas,
aumentar a participação dos pais e na vida dos filhos, como foi comprovado no projeto da Islândia, já copiado por muitos países. O projeto Dr. Bartô visa aumentar a discussão das drogas em casa, onde se iniciam as drogas lícitas. Já comprovamos o sucesso disso em projeto patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Este ano, apesar de muita gente não lembrar, é ano de eleição. Qual a sua ideia sobre o assunto, hein? Pretendo visitar os principais candidatos a prefeito em São Paulo e oferecer ajuda da SBP e SPSP nesse quesito das drogas, com parceria do projeto Dr. Bartô. O projeto já imprimiu 150 mil livretos nesses 10 anos, com a ajuda de muitos, e lançou um novo livreto de prevenção de álcool para o ensino fundamental, que é o Tucano que voava cada vez mais alto. Ele pode ser lido no site do Dr. Bartô, que é o www.drbartô.com.br. E se você quiser ajudar esse projeto, abra o site e veja como. Dia 26 de junho foi o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas Ilícitas e, por que não, das drogas lícitas. E eu digo que todo dia é dia de prevenção, dia de aconselhamento breve, dia de bater papo com o jovem, de enviar uma cópia dos programas da Rádio USP sobre prevenção, de mandar um WhatsApp com um link dos livretos do Dr. Bartô para o seu filho, seu sobrinho, seu paciente, e assim aumentarmos os aconselhamentos breves, desencadeando uma rede de conversa sobre prevenção. Dei várias ideias, mas o que não se pode fazer é ficar de braços cruzados. Mexa-se. As drogas estão cada vez mais perto de sua família. Isso é que diz o relatório da Organização das Nações Unidas. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, a Organização das Nações Unidas fez aniversário na última sexta-feira. A ONU é o tema do nosso comentário de hoje, né? A ONU completou 75 anos, mergulhada na mais profunda crise da sua história. Criada em 1945, a Organização das Nações Unidas procurou garantir a paz e a segurança na vida internacional e substituiu a Liga das Nações, que tinha sido criada ao final da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente no Tratado de Versalhes, que encerrou aquele conflito armado e perdurou até a deflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939. A ONU procurou corrigir as falhas de governança da vida internacional que a Liga das Nações havia incorrido. A Carta da ONU é um documento exemplar e a ela muitos estados foram progressivamente aderindo. Ela se constitui num documento que é uma espécie de constituição da vida internacional e que exprime as possibilidades e limites da vida internacional na segunda metade do século XX. A ONU tem um Conselho de Segurança, que é o seu órgão principal, composto por 5 membros permanentes, as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, com direito de veto e assento permanente, e 10 membros que são eleitos de maneira provisória. Tem uma Assembleia Geral e tem outros órgãos, como o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado, e a ONU tem desempenhado um papel extremamente importante na vida internacional. Como uma organização complexa, ela cumpre múltiplos papéis. Ela atuou de maneira decisiva na promoção dos direitos humanos, foi o palco da assinatura dos principais tratados em matéria de direitos humanos, das convenções específicas sobre proteção à pessoa com deficiência, sobre a proibição da discriminação racial, sobre a proibição à discriminação contra a mulher, sobre a proibição à tortura, e também a ONU foi a sede onde os grandes pactos de 1966 foram assinados, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.
Professor Alberto, qual é a situação da ONU hoje, hein? Hoje a ONU está em crise. Muitos países têm utilizado a força sem restringir a sua ação às regras da Organização das Nações Unidas, que estabelece que o uso da força é proibido, que cabe ao Conselho de Segurança, em circunstâncias excepcionais, quando houver ameaça à paz, ruptura da paz ou um ato de agressão, agir em nome da vida internacional e restaurar a legalidade violada no plano internacional. A ONU também está em crise porque muitos países condenam o multilateralismo para resolver os problemas globais. Isto é um paradoxo, porque nós vivemos numa era global, com problemas globais, em que as soluções devem ser globais. E muitos países procuram dar respostas locais, específicas e nacionais a problemas que são globais, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente. E nesse campo, a ONU também foi fundamental, porque os grandes tratados sobre proteção do meio ambiente foram celebrados no âmbito da Organização das Nações Unidas. O Brasil tem contribuído para o declínio da ONU. O Brasil é o segundo maior devedor da Organização das Nações Unidas após os Estados Unidos. E a diplomacia brasileira não acredita no multilateralismo, não crê que a ONU seja uma organização para a defesa do interesse global, mas apenas uma reunião de nações sem grande importância. Atitudes como esta são absolutamente lamentáveis. O Brasil tem deplorado o multilateralismo, que a ONU é a sua mais legítima e fiel expressão. Sem uma organização como a ONU e sem o seu fortalecimento, nós não podemos pensar numa vida internacional que predomine a paz no seu sentido lato, não no seu sentido estreito, não apenas como ausência de guerra, mas como uma satisfação para todos os povos, na promoção e garantia dos seus direitos. E nós não podemos pensar numa humanidade que tenha um meio ambiente sadio. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.